E aí, galera, beleza? Vamos mais uma questão aí, beleza? Ei, galera, não deixa de se inscrever aí no canal Velasco Física. Lá, segue a gente no Instagram, né? Arroba Velasco Física. Não deixa dar esse like aí, ajuda a gente aí. Galerinha, essa próxima questão eu vou fazer a mesma abordagem de vou ler a questão, tirar os dados da questão e na sequência eu vou mostrar a parte teórica, tá? E depois venho resolvendo a questão. A questão escolhida é essa aqui, ó. Questão 17. Na figura 5-36, a massa do bloco. Vamos já tirando os dados, que isso aqui vai nos ajudar bastante. Dados, né? As informações da questão. Ele falou que a massa do bloco é 8,5 quilos. 8,5 quilos. Me diz que o ângulo de inclinação, né, do bloco, nesse caso, é 30 graus. E aí ele pede, na letra A, atração no fio, atração do fio, da corda no caso. A letra B, a força da normal que o bloco acha, normal. E C, determine o módulo da aceleração se a corda for cortada. Beleza. Mas antes de mais nada, vamos fazer a parte teórica, o estudo de um plano inclinado, né? Deixa eu acrescentar aqui mais páginas. Vamos lá, eu vou voltar aqui anterior. X, Ctrl X, próxima, Ctrl V. Deixa eu reduzir aqui, menos. Me organizar aqui. Ao organizar aqui, vocês vão ver que fica tudo mais tranquilo, né? Aqui tá já 07, beleza. Então vamos lá. O que é isso aqui? O nosso estudo. Eu vou até aumentar mais para a gente fazer uma análise bem legal. O estudo disso, nós estamos falando de o quê? De um plano inclinado. Um plano inclinado. Só para a gente não esquecer essa situação, eu vou fazer uma revisão rapidinho aqui, tá? Nós temos aí a força normal, só para não... Força, na verdade é chamada de força de reação da normal, mas nós chamamos de força normal, que é o nosso N. Nosso Nzinho. O que eu não posso esquecer dessa força normal? Toda força, toda grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então eu vou precisar de olhar a direção dela, sempre a direção dela. Eu vou precisar olhar o sentido dessa força. E vou precisar olhar o seu módulo. Ó, esse vídeo, ele pode ficar um pouco grande, porque eu vou fazer algo bem explicadinho aqui, então nós vamos ter que entender isso. O modo da força normal, não esqueça, a força normal, ou melhor, a direção da força normal, ela sempre é perpendicular à superfície que está apoiada. Superfície que está de apoio, superfície de apoio. De apoio. Como assim, Velasco? O objeto está apoiado. Aonde que ele está apoiado? Você vai olhar o apoio dele e a força normal sempre vai formar qual ângulo? 90 graus. E qual o sentido? Eu vou colocar assim, não sei se é correto, mas eu vou colocar assim, para cima da superfície.
para cima de quem? Da superfície. Superfície. Então, a direção dela, se a gente olhar aqui, vou identificar ela como azul. A direção dela é perpendicular à superfície de apoio. O bloquinho está aqui a superfície de apoio. Então, vem aqui, coloca ela aqui, ó. Ó aqui, ó. Minha normal. Se a gente olhar, formou qual ângulo? Ó, 90 graus. Certo? Então, aqui é a minha normal. E voltada para onde? Sentido para cima da superfície. Ó, a superfície ela tá para cima. E o módulo dela? O módulo dela vai variar, vai ocorrer uma variância. De que forma? Por exemplo, se esse objeto, o apoio é horizontal, a normal vai estar aqui e o peso. Então, na horizontal, o módulo da normal é igual da força-peso. Isso em qual situação? Horizontal. Horizontal. Ah, se o apoio, né? O apoio for vertical, aonde está a normal? A normal é perpendicular ao apoio, ela está aqui. Nossa normal vai estar aqui. Mas, Velasco, se ele fica aí paradinho, a reação da normal fica paradinho, é porque aqui está tendo uma força sendo o quê? Uma força sendo aplicada. Nesse caso, a normal pode ser igual à força aplicada. E no plano inclinado? No plano inclinado, nós vamos ter um estudo separado para isso, tá? Então, se você observar esses dois casos, as duas forças têm mesma direção e sentidos o quê? Opostos, né? Então, como não há movimento, há um equilíbrio estático, né? Há um equilíbrio estático, essas duas forças são iguais. Então, nós vamos ver isso lá no plano inclinado. Mas aqui eu estou fazendo a apresentação das forças. Então, força normal, nossa primeira força conhecida aí. E aí, nós temos uma outra força, chamada de força gravitacional, né? Força gravitacional, ou também conhecida como força peso. Gosto de chamar ela de força peso. Como é a força peso? Basicamente, a força peso, quando eu tenho um objeto, e esse objeto está na presença de um campo gravitacional, né, o vetor gravidade, está na presença do campo gravitacional, surge aqui uma força que ela é vertical e voltada para baixo, é a força peso. Então, qual é a direção dela, Velasco? Então vamos lá definir direção. Direção, toda força é uma grandeza vetorial, então ela tem que ter módulo, direção e sentido. Então, direção, sentido e o quê? E módulo. Direção, sentido e módulo. Qual a direção da força-peso? A direção da força-peso, ela sempre será o quê? Vertical. Ó, a força-peso, ela sempre será vertical. Qual o sentido dela? Sempre o sentido para onde? Para baixo. Para baixo. Ó, direção vertical, sentido para baixo. Como que eu calculo a força-peso? É a massa vezes o campo gravitacional, a aceleração do campo gravitacional. Então nós temos essas situações.
Então, eu vou aqui identificar a força-peso. Vou colocar ela de vermelho. Se a gente identificar a força-peso aqui, ela tem que ser com vertical e para onde? Vertical e para baixo, né? Vertical e para baixo. Tá ali a nossa normal, a força-peso, certo? E aí, dessa situação aqui, com essas situações dessas duas forças, nós começamos o estudo analítico, o estudo da ideia da nossa força do plano inclinado. Com essas duas aqui, nós começamos a estudar. Fica claro, e fica bastante claro isso, que estas forças, a normal e o peso, elas não têm mesma direção e nem mesmo sentido nessa situação. Se não tem mesmo direção nesse sentido, o caminho mais tranquilo é achar um eixo de coordenada. Eu não queria vermelho não, vou mudar de cor. Eu vou pôr um verde. Achar os eixos de coordenada. Então eu vou adotar aqui, aqui meu eixo X e aqui, e aqui meu eixo Y. Meu eixo X e meu eixo quem? Y. Ao adotar isso, fica claro que a força-peso, né? A força-peso, se a gente... Deixa eu selecionar isso aqui, tirar ela daqui. A força-peso... Deixa eu apagar, é mais fácil. A nossa força-peso, vermelhinho, ela tá aqui, a força-peso. E ela está fora do eixo, então eu vou decompor ela aqui no eixo Y e no eixo quem? X. Então, vai surgir ela aqui, ela aqui. Vou aumentar a espessura. Vai surgir ela aqui, essa força decomposta no eixo X. E essa força decomposta no eixo Y, que nada mais aqui vai ser quem? Nosso, podia reduzir lá, nosso PX e o nosso PY. Só que aí, gente, a gente percebe que se a gente fizer essa análise aqui, eu vou fazer uma análise agora matemática só para a nível de curiosidade. Olha aí, eu tenho 3 triângulos. Esse triângulo aqui, esse triângulo e esse triângulo. Se você perceber, todos eles têm um ângulo de 90 graus, né? Todos eles têm um ângulo de 90 graus. Então, ao fazer aqui, eu poderia provar isso, traçar uma reta aqui, paralela ao solo e chegar a uma conclusão. Por essa conclusão, o que acontece? Esse ângulo θ aqui é igual ao ângulo θ da inclinação, né? Da inclinação. E esse ângulo θ aqui, alternos externos, né? Alternos externos, paralela e tal, eles são iguais também, θ e θ. Então, se a gente faz essa análise matemática, isso aqui eu posso fazer a análise por paralelismo, né? Duas retas paralelas, cortadas, eu posso fazer essa análise, tá? Então, esses ângulos são iguais. Então,
Ao perceber isso, deixa eu mostrar aqui para vocês essa visualização. Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter aqui Px, a força, peso decomposta no eixo X, vai formar aqui, só desenhar aqui, vai formar aqui um ângulo de 90 graus, então essa força é minha força peso, 90 graus está aqui, ó, 90 graus. E aqui está meu ângulo θ. Então, ao fazer essa relação, eu observo que cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho aqui uma relação trigonométrica que é quem? Cateto oposto. Seno do ângulo é igual, cateto oposto é o Px, sobre a hipotenusa, o peso. Ah, Velasco, mas espera aí. Lá atrás, é interessante falar sobre isso. Lá atrás, quando eu peguei um eixo X, nosso eixo X, o eixo Y, não é peso não, o eixo Y, coloquei um simples vetor, um vetor aqui, e decompus ele, um vetor chamado de A, nosso vetor A, e aí ao decompor ele, surgiu aqui quem? O AX, e quem mais? O nosso AY, Epa, deixa eu reduzir nosso AY. Tô fazendo aqui feio, gente, só que nós já vimos isso. Só que lá, Velasco, eu tenho um ângulo, né, que chama ângulo θ, só que lá, Velasco, tinha o seguinte. Aqui é o meu AX, aqui é meu AX, e aí eu olhava lá pro AX, eu tenho assim, cateto adjacente e hipotenusa. Então, AX é o vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Por que que agora o X é seno? Justamente, galera, porque é o ângulo pegado, não necessariamente a X, a decomposição no eixo X é o cosseno. Eu preciso ver o ângulo de relação. Toma cuidado com isso, viu? Toma cuidado. Eu preciso estar vendo um ângulo de relação. Então, como o ângulo de relação aqui dá o meu seno, o nosso Px é o peso vezes o seno do ângulo. Fique atento a essas questões de ângulo. Não é decorado, não defina que a x é a cosseno do ângulo. Isso depende do ângulo, tá? Da onde está a posição do ângulo. Beleza? Legal isso aí, só relembrar isso aí, tá? Vamos lá. Eu tenho esse triângulo. Ao olhar o outro triângulo, que é o do Y, eu vou ter aqui assim, ó. Vou colocar ele aqui assim. Vamos pôr ele aqui. Como é que tá? Tá ele aqui. Aqui é o meu PY. Ele vai formar um 90 graus aqui. Então aqui está o meu P quem? Meu peso. E aonde está o ângulo, Velasco? Olha o ângulo aqui, ó. O ângulo é esse, ó. Ângulo θ. Então, se a gente olhar que aqui é 90 graus, então nós vamos ter a seguinte relação, ó. A relação desse. Eu vou ter o quê? Cateto adjacente. Então, é cosseno do ângulo θ. É o cateto adjacente, é o nosso PY. Sobre quem? O peso. Epa,
nosso PY sobre o peso. Por consequência, PY é igual o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, decompomos o eixo quem? O eixo Y no eixo Y. Certo? Decompomos no eixo Y. E aí eu posso tirar muitas informações. Ao observar o plano inclinado, ao observar o eixo, qual, Velasco? O eixo Y, fica claro que no eixo Y não há movimento. Naturalmente, o movimento é ou subir ou descer do plano inclinado. Mas no eixo Y não tem movimento, então, se a gente observar, eu vou ter a força qual? Normal. A nossa força normal. E nossa força qual? Nossa força qual? P quem? PY. Então, mesma direção em sentidos opostos. Nessa situação, a nossa força normal é igual, em módulo, né? Igual a PY. Igual a PY. Então, eu posso dizer que a força normal é calculada por quem? O peso, PY, vezes o cosseno do ângulo θ. O peso vezes o cosseno do ângulo θ. Certo? Peso vezes o cosseno do ângulo θ. Então, só para a gente... Eu vou pegar essa, duplicar ela aqui. Vou pegar essa, duplicar ela aqui. Vou pegar essa e duplicar aqui. Essas equações eu posso usar lá na resolução. Vamos ver? Então vamos colocar elas aqui. Então tem essas equações aqui. Qual a equação que eu tenho? Espera lá, vamos organizar. Px é igual ao peso vezes seno θ. Quem mais? Eu tenho Py é igual ao peso vezes cosseno de θ. E tenho a normal é igual ao peso vezes cosseno de θ. E aí, nós voltamos para a nossa resolução. Vamos ver de novo, ler a questão de novo. A figura de massa do bloco 8,5 kg, está aqui. Ângulo 30 graus. Atração. Determine. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer aqui, é sempre interessante, quando você for resolver, você identificar as forças. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de identificar força-peso. Força qual? Normal. Lembrando, força-peso vertical para baixo. Normal, perpendicular à superfície, formando 90 graus. E força de tensão. Epa, ficou torto. Ficou torto. Força de tensão. No caso, nós já sabemos que essa força vai decompor. Vai surgir aqui um Px e um P quem? Eu decompus menor, hein? Um PY. Vamos fazer bonitinho, Velasco. Faz esse negócio bonito. Você já tá aí mesmo. Faz esse negócio bonito. Então vamos lá. Organizado, né? Um peso. Então decompõe aqui, surge aqui que o PY. Decompõe aqui, surge que o PX. Então, só
só de olhar essa figura, você começa a resolver. Então, letra A. Letra A. O bloco está paradinho. Se está paradinho, letra A. Tensão, a atração do fio. Então, tá na cara. A atração do fio é igual a Px, dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. O objeto está em equilíbrio igual a zero, então as forças são iguais. Certo? Então a atração é igual ao Px. Quem é o Px? É o peso vezes o seno do ângulo. Então a atração é igual ao peso, é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo. Resolvendo isso. Tração é igual massa 8,5. Gravidade 9,8. Seno do ângulo de 30 graus. Tração, então, é como? Vamos pegar aqui a nossa amiga calculadora. Eu tenho... Tiraram a minha amiga calculadora daqui? Não, tá aqui. Vai ser quem? 8,5 vezes 9,8. Isso dá 83,3. Seno de 30 graus, meio. Então, eu vou dividir isso por quanto? Por 2. Isso vai dar a tensão ou atração 41,65 newtons. Essa é a nossa tração. Tá, letra B. O que ele fala? Letra B. A normal, né? Ele quer saber a força normal que age sobre o bloco. Normal, olhou para normal. Você tem aqui normal é igual eixo vertical, que nós adotamos, né? É igual o PY. Então, normal é igual PY. Quem é PY? É o peso vezes o cosseno do ângulo, que nada mais, nada menos, normal é quem? A massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Então já temos aí. Quem é a nossa massa, Velasco? Normal, então, é igual a massa 8,5 vezes 9,8. Agora eu tenho o cosseno de 30 graus. Isso quer dizer que nossa normal, essa continha nós já fizemos, né? 8,5 vezes 9,8 é 83,3. Seno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então vamos fazer essa conta rapidão. Eu tenho aqui raiz de 3 vezes 83,3 igual, dividido por quanto? Por 2. Isso dá o valor da nossa normal, é aproximadamente, né, duas casas que eu vou usar ali, 72,114 newtons. 114 newtons. Beleza? Legal, né? E agora, item C, que ele fala o quê? Determine o modo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Na hora que cortar a corda, perde o equilíbrio. E se perde o equilíbrio, ou perde a tração, perde o equilíbrio. Então quer dizer que a nossa força resultante
vai ser a única força que vai estar agindo. Normal e PY anula, então vai ser igual a quem? A força resultante igual a Px. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. Nosso Px, já sei que é a massa, a gravidade, vezes o seno do ângulo. Como as massas estão multiplicando de um lado do outro, eu posso simplificar. Simples assim, a minha aceleração será quanto? A aceleração da gravidade, 9,8. Vezes o seno de qual ângulo? Vezes o seno do ângulo de 30 graus. Isso quer dizer que nossa aceleração vai ser 9,8 vezes meio. Que isso vai dar quanto? Bem simples assim, 9,8 dividido por 2, usando a calculadora não precisava, isso dá quanto? 4,9 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Olha que questão bem interessante, hein? Ela foi uma questão maiorzinha, porque eu fiz a parte teórica, né? Mas é bem interessante a gente quanto resolver questões, resolvendo questões como professores, resolver questões, mostrar a parte teórica, tal. Às vezes, certos conceitos, né? Nossos professores vão estar aí para nos orientar, mas às vezes alguns conceitos ficam meio... Mas tá aí a nossa parte teórica. Galera, valeu. Não esqueça de se inscrever, me seguir lá no Instagram, Velasco Física, no nosso canal Velasco Física, que eu vou estar aí ajudando vocês pra caramba. Valeu!